Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que domingo abençoado é esse, um domingo de Páscoa, a comemoração, a celebração mais importante para nós cristãos. Porque nesse dia a gente entende que amor é esse que levou a esse Deus tão grande a dar o seu único filho por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa! Entender esse amor, que coisa bonita. A tia Miriam está aqui mais um dia de quarentena e nós aí continuamos forte pedindo ao Senhor para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida, a nossa igreja, não é verdade? Criança, o texto que a tia Miriam trouxe para nós trabalharmos aqui é em João 20, do capítulo 20, do versículo 1, e aí a gente vai trabalhar até o dia 19 e aí a gente vai caminhar junto aqui. E ele tem também em Lucas, tem uma partezinha que fala lá em Lucas 24, de 1 a 12. E também, criança, a tia Miriam gosta muito de um versículo que resume um pouco tudo isso. E ele é facinho, ele está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Morrer pela humanidade. Deus lá do céu, na sua glória, Ele resolveu mostrar para a humanidade que Ele amava a gente. E aí, crianças, Ele pegou o seu filho que morava com Ele lá na eternidade, desde a fundação do mundo, e enviou o seu filho aqui para essa terra, para mostrar para nós o quanto Deus nos amava. Olha! E quando Jesus chegou aqui, ele fez tanta coisa legal. Ele multiplicou pães e peixes. Ele curou cego. Ele curou o paralítico, né? Que é paralítico? Aquelas pessoas que não conseguem andar, tem problema na perna. Ele curou leprosos. Ele curou tanta gente. Ele ressuscitou aquele que havia morrido. Gente, Jesus fez muitas coisas boas. E aonde Jesus passava, crianças, as pessoas gostavam de andar com Jesus. Porque Jesus falava sobre amor, sobre perdão. Ele falava assim, olha, vocês têm que amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, perdoar. Ele falava tanta coisa, as pessoas ficavam assim, olhando Jesus falar, admirado com tudo que Jesus falava. Só que entre essas pessoas, tinham 12 homens que acompanhavam, que eram grudados em Jesus. Eram os discípulos de Jesus. Os discípulos, os aprendizes de Jesus. Por que eles gostavam de ficar grudados em Jesus? Porque eles estavam, criança, aprendendo tudo que Jesus fazia. Sabe por quê? Porque quando Jesus cumprisse a profecia de subir aos céus, né, sair dessa terra de novo, os discípulos iriam dar continuidade, eles iriam continuar fazendo aquilo que Jesus fazia, levando o amor de Deus para essa humanidade. E foi assim que aconteceu, sabe? Foi desse jeito que aconteceu. Jesus tinha muitos amigos, mas tinha inimigos também. Tinham pessoas que queriam trair Jesus, que queriam matar Jesus, que queriam perseguir Jesus. Jesus sendo tão bom, né? Fazendo tanta coisa bonita, tanta coisa boa, ainda assim tinha aquelas pessoas que não gostavam de Jesus. Quando estava aproximando o fim, crianças, Jesus se reuniu com os discípulos para uma ceia. Uma ceia. E Jesus nessa ceia, ele falou de coisas assim, muito bonitas, sabe? Tentando tranquilizar os discípulos sobre o que iria acontecer. E Jesus falou para eles que eles não precisavam ficar tristes, que eles não precisavam ficar chorando, porque o próprio Deus enviaria o Espírito Consolador para consolar eles. Jesus falou assim, aqui entre vocês tem um que vai me trair. E era Judas.
Judas, Jesus sabia que era Judas que ia trair. E Judas sabia que Jesus estava falando dele. Judas ia trair Jesus por 30 moedas de prata. Ó, ele trairia Jesus. E Jesus sabia disso. Tanto que Jesus foi e falou no dia da última ceia que ali entre eles havia um traidor. Jesus, vendo que aproximava o fim, que estava chegando a hora, ele chamou 3 de seus discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. E chamou eles, sabe, para ir lá para o jardim orar. Quando a gente está triste, a gente gosta de falar com Deus, não é verdade? Pois é, a gente vai para o nosso quarto, a gente fala com Deus e conta para Deus a nossa tristeza, não é verdade? E com Jesus também foi assim. Ele viu que estava aproximando o fim. Então ele chamou os discípulos, aqueles mais chegados do coração dele, né? E foram lá para o jardim, para o Getsemane orar. E Jesus foi lá e falou assim, olha, vocês ficam aqui e vigiam, tá? Enquanto eu vou ali falar com o Pai, com Deus. E aí Jesus viu que tinha uma pedra lá. Então Jesus reclinou-se para a pedra e começou a falar com Deus. E ele falava assim, enquanto isso, gente, ó, os discípulos não ficaram vigiando não, eles dormiram. Enquanto isso, Jesus falava com o Pai. Na oração de Jesus, ele falou assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia o que ia acontecer, mas que não seja como eu quero, Pai, mas como o Senhor quer, como o Senhor meu Pai quer. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, que ele ia sofrer muito por amor de mim, por amor a mim e amor a você. Quando Jesus virou, ele levou, ó, vocês estão dormindo, era para vocês estarem vigiando. E Jesus acorda eles, acordem, acordem, acordem. Eles se aproximam. Ó, os discípulos ficaram de pé. E de repente, gente, apareceu os soldados. Só que o soldado não estava sozinho. O soldado estava com o traidor, com Judas. E Judas vai até Jesus e beija Jesus na face. E quando ele beija Jesus, ele identifica para os soldados que aquele ali era o mestre. E os soldados vão lá e prendem Jesus. Ó, prenderam Jesus. Prenderam o nosso mestre. Levaram Jesus preso. Levaram Jesus para ser condenado, para ser julgado, para ser crucificado na cruz. E quando Jesus foi julgado, gente, eles pegaram e colocaram Jesus com uma cruz pesada, sabia? Uma cruz super pesada. Tiraram a roupa bonita que Jesus andava e crucificaram, olha lá, colocaram Jesus carregando a sua própria cruz, uma cruz madeira pesada e uma coroa de espinho. Bateram Jesus, machucaram Jesus, feriram Jesus todo, porque eles eram maus. Eles queriam fazer maldade com Jesus. E isso tudo foi por mim e por você. Como se não bastasse só isso, gente. Crianças, eles pegaram Jesus e colocaram Jesus em uma cruz. Os soldados colocaram Jesus em uma cruz. Crucificaram o mestre. Feriram o mestre. E deixaram mal. Quando Jesus pediu água, os soldados pegaram e deram a Jesus, sabe o que? Vinagre para beber. Jesus sofreu tanto por mim, por você. Crianças, olha para a mãozinha de vocês. Olha para o pezinho de vocês. Tá vendo? Eles pregaram Jesus numa cruz. Pregaram Jesus numa cruz, furaram as mãos de Jesus, ó, com prego, bateram. Imagina a dor que Jesus sentiu. Imagina o quanto ele sofreu por mim, por você.
quando eles deram vinagre para Jesus, Jesus falou assim: Pai, está consumado. Crianças, o céu ficou escuro, a terra começou a tremer, tudo começou a ficar muito agitado. E eles começaram a ficar assustados, sabe por quê? Porque eles perceberam que ele era inocente, que eles crucificaram o inocente, mas era preciso, porque isso era para cumprir o que a Bíblia havia nos falado. Crianças, chegou um homem, Jesus morreu. E os soldados ficaram assustados, sabia? Por quê? Porque eles perceberam que eles tinham feito uma injustiça a um homem inocente. E eles saíram apavorados. Chegou um homem chamado José, lá da cidade de Arimateia. Ele era um seguidor de Jesus e era muito rico. E ele pediu ao Pilatos para que ele cuidasse do corpo de Jesus. Ele falou assim: eu quero cuidar do corpo do mestre. E Pilatos liberou, deixou que ele cuidasse do corpo de Jesus. Ele foi lá na cruz, removeu o corpo de Jesus e levou Jesus, olha, lá para um lugar onde eles cuidavam do corpo. E sabe o que eles fizeram? Ele enrolou o corpo de Jesus. Ele enrolou o corpo de Jesus num linho branco e colocou Jesus, sabe onde? No túmulo. Vocês sabem o que é túmulo? Gente, túmulo é um buraco que eles fazem numa rocha. Isso é túmulo. E eles guardaram o corpo de Jesus no túmulo que tinha perto, porque já era muito tarde, né? E eles precisavam enterrar Jesus. E quando ele colocou o corpo de Jesus no túmulo, ele fechou o túmulo de Jesus. Rolou uma pedra pesada ali no túmulo de Jesus, para ninguém mexer no túmulo de Jesus. E aí foi passando. As mulheres foram visitar o corpo de Jesus no domingo de manhã. E quando elas chegaram lá, crianças, a pedra estava fora do lugar. E elas ficaram assustadas. Por que elas ficaram assustadas? Porque elas olharam lá dentro e não viu mais o corpo de Jesus. O corpo de Jesus havia sumido. E elas ficaram bravas, assim, tristes, porque elas queriam cuidar do corpo de Jesus. Porque elas sabiam que Jesus tinha morrido por elas. E elas ficaram, a única coisa que eu podia fazer pelo corpo do mestre era cuidar do corpo do mestre. E roubaram o corpo do mestre. Foi quando apareceu um anjo e falou assim para elas: por que vocês choram? Não é verdade que Jesus falava lá na Galileia que ele não ficaria morto? Que ele ressuscitaria no terceiro dia? Elas haviam esquecido disso. E elas saíram correndo e assustadas para contar para os discípulos o que havia acontecido. E quando chegou, ela contou para os discípulos que o mestre não estava no túmulo, que ele havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio, porque Jesus havia cumprido o que ele havia prometido. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive. Ele vive, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as nossas mazelas, ou seja, ele venceu tudo por amor a mim e a você. Gente, que coisa mais linda! Jesus morreu. Jesus foi crucificado numa cruz, sofreu todas as dores no corpo, morreu naquela cruz,
sendo maltratado por amor a mim e amor a você. Mas ele não ficou morto. Ele venceu a morte para nos dar o direito à vida eterna, um direito especial. Criança, só tem uma coisa que nos afasta de Deus e se chama pecado. Ele cria um abismo entre eu e Deus. Mas foi exatamente, criança, para anular esse abismo é que houve a morte de Jesus na cruz. Esse sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você, ele nos faz ter acesso a Deus. Ele nos faz com que a gente caminhe em direção a Deus e com que a gente possa sonhar em um dia morar no céu com Deus. Foi por causa desse sacrifício de Jesus que a gente consegue, às vezes, errar. Muitas das vezes, quando a gente erra, a gente consegue pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa. Por isso, criança, que hoje não precisa do cordeiro, de matar o cordeiro igual fazia na época da Páscoa dos hebreus, porque o cordeiro é Jesus. E ele pagou esse preço para nós, por nós, para toda a eternidade, para que a gente não precisasse fazer sacrifício mais. O sacrifício já foi feito. O sacrifício é a morte de Jesus na cruz por nós. Tá bom? Vamos agradecer a Deus por tudo isso? Deus, nós te louvamos, porque por um ato de amor, o Senhor enviou o seu Filho para morrer por mim e por cada um dessa humanidade. Deus, nós te rendemos graça porque só um Deus tão amoroso que amasse o mundo dessa forma, poderia enviar um Filho amado para fazer tamanho sacrifício. Senhor, o Senhor apanhou, o Senhor foi humilhado por um castigo que não era seu, mas era para mim, mas o Senhor pagou no meu lugar. Eu te rendo graças, ó Pai, porque esse é um ato tão nobre, isso me faz assim te amar mais e mais e mais. Obrigada, Deus, por esse sacrifício. Obrigada, porque o Senhor é perfeito. Obrigada, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor venceu o pecado. E nós te rendemos graças, Jesus, por isso. Nós te agradecemos por todo esse sacrifício de amor feito por nós na cruz do Calvário. Amém, amém, amém. Crianças, Deus abençoe vocês, que a gente possa lembrar e agradecer a Deus por esse sacrifício que Ele fez por mim e por você. Isso só poderia acontecer por amor a mim e amor a você. Um beijo carinhoso da Tia Miriam para vocês, fique com Deus, que Deus continue abençoando você. A nossa Páscoa não é coelhinho, a nossa Páscoa é Jesus, porque Ele vive por mim e por você. Beijo no coração.